eu fui lá, eu fui desafiado a fazer uma live e fui lá e fiz essa live. E nessa live tinham 3 pessoas, tá? Uma professora minha, outra uma colega minha de um curso que eu tinha feito recentemente, e o outro um cara que eu admiro muito, né? Porque ele, além de ser o cara é muito inteligente, e ele fez um MBA comigo, né? A gente fez um Master Coach junto, e a gente fez alguns trabalhos, saímos pelo Nordeste dando palestras juntos, palestras motivacionais, e tinha sido uma experiência muito grande porque eu estava aprendendo com ele. E naquele dia, ele pegou e falou assim, me espera só um minuto. Ele desceu, saiu de casa, foi para dentro do carro, que queria conversar comigo. E ele falou, Wellington, isso que você acabou de falar mexeu comigo, cara. Tocou profundo. Eu acho que esse é o caminho. E aquilo ali ardeu no meu coração. Eu falei, cara, eu consigo, mesmo à distância, num momento difícil, conectar com outra pessoa, mesmo através de uma tela. A partir dali, eu me desafiei e eu fiz, durante a pandemia, 148 lives. Eu chamei presidentes, treinadores, empresários, atletas, diretores, coordenadores, scouts, pais. Quem eu tinha possibilidade de chamar, eu chamei para a gente fazer lives onde eu conseguia conversar com as pessoas, dar o espaço para que ela contasse a história dela, e eu aproveitava sempre aquele momento e falava o que eu acreditava no futebol, o quanto o coach, o quanto as metodologias de desenvolvimento humano estava mudando a minha vida e estava me mostrando coisas totalmente aplicáveis no futebol. E eu percebia que as pessoas também queriam isso. Elas não percebiam, mas entendiam que aquilo ali era importante. E eu chamava aquilo ali de que o jogo mudou. Galera, o jogo mudou, o jogo é mental, o jogo é comportamental, não adianta o garoto ter talento, ele entra no clube, depois o próprio clube vicia ele em alguns comportamentos e aí manda ele embora. E o atleta mentalmente forte, ele vai ser aquele que vai superar desafios. Coisas que eu estava escutando no meio empresarial, mas como eu tinha experiência no futebol, eu conseguia estabelecer ali um parâmetro, né, e combinava esses elementos e conseguia trazer essas conversas para dentro do clube. E muita gente que acreditava sobre mentalidade no clube não tinha espaço para falar. Eu lembro que o treinador dizia o seguinte, eu sou o pai, sou o psicólogo e sou o treinador. Agora imagine, né? Eu não posso dizer para ele que ele não tem razão, porque muitas vezes o garoto só confia no seu treinador, porque talvez ele não tenha um pai para confiar, talvez ele não tenha mais ninguém, e aquele treinador ele se sente pai, se sente psicólogo, porque está dando um conselho. E eu precisava mostrar que existia técnicas que poderiam ajudá-lo na sua performance. E aí, não somente as lives, eu comecei a fazer treinamentos. Eu fiz 7 turmas, né, as 7 peneiras do futebol, porque eu acreditava que depois da pandemia os garotos eles iam passar por avaliações e ninguém se prepara para avaliação. Quando se prepara é tecnicamente, taticamente, mas ninguém se prepara mentalmente. E esse curso, as 7 peneiras, ele foi muito bom, me conectou a pessoas, né, que até hoje estão comigo aí na trajetória, que eu estou vendo o crescimento. Muitos garotos que entraram em clube ou que estão performando me conta a importância daquele treinamento. Era um treinamento assim que seguia em 7 dias, em que eu trazia alguns treinadores que participavam também das aulas, era muito legal. E aí eu falei assim, não, eu preciso também conectar com os treinadores. Eu fui convidado por um grupo de treinadores e lá eu fiz o convite. Galera, quer participar do um curso Inteligência Emocional e Treino Mental aplicado ao futebol? E aí muitos falaram assim, rapaz, quero. Então, beleza, vamos lá. E aí fiz um convite, dei uma palestra, a galera gostou, e a galera foi fazendo o curso. E era uma forma de eu treinar, de eu ajudar e também monetizar, já que eu não tinha outra receita. Logo quando começou a pandemia, o contrato foi cancelado, e eu sabia que em algum momento também eu poderia ter dificuldade. E eu queria colocar todo aquele conhecimento para fora. Foi aí que eu também percebi que eu precisava colocar nesse jogo alguém que as pessoas queriam do lado de fora. Eu contei muitas vezes a minha história, eu trabalhei com uma empresa de assessoria esportiva e eu cuidava da carreira dos jogadores. Eu encontrava lugares para ele no mercado, eu orientava ele depois do jogo o que ele precisava melhorar. Então, eu usava o meu conhecimento para ajudar esses atletas. E um dia a empresa chegou para mim, né, depois de umas tomadas de decisões, eles falaram para mim o seguinte, Wellington,
Seu problema é que você vê muito o lado do jogador. Naquele momento eu me senti muito ofendido, porque eu falei assim, claro que eu tenho que olhar o lado do jogador. Essa dor eu já senti. Eu sei o que é isso. O que é ter esperança, o que é ter expectativa, o que é depositar confiança em alguém e, de repente, essa pessoa não está na mesma sintonia do que o atleta está. E aí eu entendi aquilo ali como ofensa, mas ali foi um grande divisor de águas para a minha vida, porque eu falei assim, realmente, se eu vejo o lado do atleta, então eu quero me especializar nisso. Eu quero ser o melhor possível para poder, de fato, eu ajudar esse atleta. E todas as vezes que eu vou em clube, ou que eu converso com treinadores, ou em qualquer conversa que a gente fale de atleta, atleta que deu certo, atleta que não está dando certo, atleta que deu errado, a galera fala, culpado são os pais. Todos eles, unânime, culpados são os pais. E eu vou dizer para vocês, na grande maioria das minhas experiências, os pais realmente tiveram uma participação negativa dentro do processo. E eu tenho certeza de uma coisa, aquele pai não fez isso porque ele queria mal para o filho dele. Ele fez aquilo com muito amor. Por muito amor, ele quebrou uma aliança de gratidão. Com muito amor, ele quebrou uma aliança de honra. Com muito amor, ele cedeu às tentações. E com muito amor, ele tomou as decisões que interessavam para ele e que não interessavam para o filho dele. E eu presenciei isso de perto. Eu vi atletas entrando em alguns caminhos porque eram direcionados pelos pais e se metendo em furada. Vi muitos garotos de talento que eu poderia estar vendo hoje na Copa do Mundo. Pelo menos uns dois aqui eu posso contar a história que poderia estar numa Copa do Mundo e hoje são treinadores de escolinha de futebol, tá? Por quê? Hoje o pai passa por mim, ele fica sem graça, porque ele sabe, porque eu participei, eu tinha a melhor oferta para ele naquele momento. Eu tinha a melhor orientação, mas a gente muitas vezes é cedido, sensibilizado pelas nossas urgências e a gente não tem a consciência de carreira, consciência de entender como funciona o futebol e aí a gente nunca vai preparar o nosso filho e isso vai acontecer. Só que me incomodava uma coisa. Eu pensava o seguinte, e quem é que vai preparar os pais? Essa era a minha pergunta. Eu perguntei em várias lives, quem está aqui e participou das minhas lives vai lembrar. Perguntei para os treinadores, perguntei para os coordenadores, falei, cara, e de que forma você traz esses pais para dentro do clube? Para que eles entendam, para que eles aprendam. Entendo também que muitas vezes pais com informações, quando eles não sabem lidar com aquelas informações, eles também são nocivos no processo. Porque quando eu vou escutar alguns pais, eles sempre me contam a história baseado no olhar dele e baseado no que o filho dele conta, né? E o que o seu filho conta é limitado. Tem muitas outras coisas, tem muita coisa que ele não viu, não escutou, que ele não sabe, e ele conta baseado como ele percebe. E aí eu percebi também o seguinte, muitos pais iam porque ele viu acontecer com um, aí ele falava assim, vai ser assim também com meu filho. E aí ele não sabia lidar com aquela informação e acabava atrapalhando. Então eu falei o seguinte, ó, eu preciso treinar os atletas, eu preciso treinar os treinadores e eu preciso também treinar os pais. E eu aceitei esse desafio. Eu não conheço um outro treinamento, eu não conheço outras pessoas, mas deve existir, que querem preparar os pais, que querem treinar os pais, que querem orientar os pais. Todo lugar que eu vou, os pais vêm com muitas dúvidas para mim. E eu tento, da melhor forma possível, conversar e ajudá-lo naquele momento. Mas eu sei que eu faço muito pouco. Mas muitas vezes também eu vejo os pais terem a orientação e apostando, né, em tomar umas decisões e que vai atrapalhar o seu filho. Para você ter uma ideia, teve um pai que me ligou hoje e falou assim, Wellington, eu gostaria que você conseguisse para mim uma avaliação para o meu filho no Palmeiras. Eu falei para ele, eu não entendi, pai. Não, porque ele estava lá, ele foi liberado, mas ele estava bem,
e aí eu ouvi outras pessoas que me disseram que era para tirar, e aí eu levei meu filho para outro lugar, mas eu acho que ele tem condições de jogar no Palmeiras, eu queria que você me ajudasse. E eu, olhando para a cara daquele pai, falei assim, rapaz, que ingenuidade, rapaz. Eu não vi malícia naquela pergunta, naquele desejo. Eu vi muita ingenuidade. Mas por várias vezes, eu orientei. Por várias vezes eu disse a ele como é que estava, o que é que estava acontecendo. Mas parece que ele ficava surdo e ele tomava as decisões erradas. E agora eu estou vendo o filho dele com 15 anos, com muita dificuldade de entrar em clube e achando que alguém vai perguntar para ele onde é que ele quer jogar. Não. Quem pergunta isso é pai e mãe. No futebol, não. No futebol, as pessoas querem saber o que é que você tem. Qual o problema que você resolve. E se você presta naquele momento para resolver aquele problema. Porque quando o clube não quer mais, vai te dar uma desculpa qualquer e você vai seguir seu caminho, gostando ou não gostando. Mas eu fico triste, né? Porque essa passou a ser a minha missão, passou a ser o meu dia a dia. Eu invisto em livros, em treinamentos, em experiências para aprender, para poder trazer para vocês. E aí eu gostaria até de fazer uma pergunta, vocês não precisam responder, vocês só... Porque essa pergunta é para quem está aqui, né? Mas eu gostaria de perguntar para muito mais pessoas. Cada dia novos pais se conectam comigo, tá? Mas eu percebo que muitos pais ainda não se conectam. E a pergunta é a seguinte: o que é que vocês precisam? O que é que vocês gostariam de saber? O que é que vocês... qual tipo de treinamento, de mentoria, de informação você acredita que é relevante para o sucesso do seu filho nessa jornada? Porque eu sei que é muito bom ele ter um treinamento técnico, é muito bom ele ter um treinamento tático, um treinamento físico. Eu vejo que tem pais que o menino treina no clube e o menino tem uma rotina de treino com fisioterapeuta, com personal soccer, com vários outros profissionais. E eles, com certeza, colaboram. Mas se a gente já sabe que treinar a mente é importante, que treinar comportamentos é importante, qual o tipo de treinamento que mais agradariam a vocês? Eu gostaria que vocês pensassem, escrevessem em algum lugar e depois você mandasse uma mensagem para mim no privado ou no grupo, não sei. Eu gostaria, porque eu quero pegar tudo isso aí para a gente poder oferecer uma coisa de maior valor que alcance vocês, a ponto de vocês entenderem que realmente isso é importante e que futebol não tem nada a ver com sorte. Vocês precisam entender isso. Cada vez mais essa informação está chegando. E se você rejeita essa informação, olha só, não é o seu filho que vai dizer para você assim: mãe, eu gostaria de fazer uma preparação mental. Não, ele nunca vai fazer isso para você. Sabe como é que ele vai falar isso para você? Ele vai falar com você desesperado, contando que ele fracassou em um jogo, que ele está com medo, que ele está ansioso, que o treinador não gosta dele. É nessa hora que você percebe que você não tem as respostas e que você não sabe como comunicar para o seu filho, que ele precisa ter alguém, um suporte, né, para dar uma direção, para provocar ele a entender o que está acontecendo. E não adianta, eu sei que nesse momento a gente fica fragilizado, tanto os pais ficam fragilizados, como a mãe fica fragilizada. Teve um pai que me procurou recentemente e falou assim, ó, ele me encontrou no início do ano, e ele falou: Wellington, eu quero que meu filho seja acompanhado por você. Eu falei: pai, olha só, o atendimento individual, eu faço isso daqui, eu só atendo 2 vezes na semana, então eu só fico com a agenda lotada, é saindo um, entrando o outro, beleza? Não, não, quando tiver vaga, eu vou botar, beleza. Ele não botou. O filho dele não participou de nenhum treinamento meu, de nenhuma aula, porque eu criei o treinamento FUT justamente para isso, para eu poder alcançar mais pais, né? Aí esse pai me procurou agora no final do ano. O filho dele joga no clube e o pai me procurou: Wellington, não sei o que está acontecendo com meu filho, cara. O treinador tirou ele do time
tem outra pessoa jogando no lugar dele, ele passou o ano de titular, e agora tem outra pessoa jogando, ele está desanimado, não quer nem conversar sobre futebol, quer nem conversar comigo sobre o treino. Eu me sinto como se eu estivesse atrapalhando e eu querendo ajudar, e eu me colocando no lugar daquele pai. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Falei, pai, se a gente tivesse começado lá em fevereiro, quando a gente se conheceu, será que a gente poderia estar nesse final do ano tendo outras perguntas, outras metas? Então, essa é uma pergunta provocativa. Então, galera, eu decidi, né, me doar, né, dedicar o meu tempo, canalizar toda a minha energia, e eu acabo de escrever um livro que eu acredito que vai ser um livro que vai mudar o jogo de muitos pais. O livro já está na editora, tá? Em breve, quando eu já tiver uma previsão de data, eu vou abrir para pré-venda, para vocês receberem primeiro, quem quiser. Mas esse livro ele vai acontecer e esse livro vai mudar o jogo. Esse livro eu acredito que vai ser o diferencial daquele filho que avança, daqueles pais que avançam, para aqueles pais e aqueles atletas que ficam no meio do caminho. Porque eu escutei muitos profissionais, eu escutei muitos pais, eu escutei muitos garotos, e eu peguei toda essa experiência de mais de 1.000 horas em atendimentos, né? Peguei histórias de algumas pessoas, de alguns atletas, alguns pais que me permitiram viver a história dos seus filhos. Claro que eu coloquei nomes diferentes, né? Mudei um pouco, mas a essência está ali. E para poder, você, quando lê aquela história, você fala assim, cara, isso aqui já aconteceu comigo, ou está acontecendo com alguém, ou aquilo ali faz sentido para a minha vida. Eu peguei para alguns profissionais, pedi para eles colaborarem também, e eu tenho certeza que ali eu deixo algo de valor, algo que vai transformar a relação entre pai e filho e atleta. E o livro é para você, mãe, e para você, pai. É para você, exatamente pensado em você. Exatamente pensado em você. Eu não vou fazer o livro para o seu filho, que seu filho não vai ler. Eu quero que você leia e você ajude o seu filho. E você, no momento que seu filho precisar tomar uma decisão, que ele vir atrás de você para ter a resposta, você ter para ele a melhor pergunta. Você mostrar o como é que você deve participar dessa carreira, da carreira do seu filho. Como é que você deve agir nesse jogo que acontece quando você leva seu filho para o campo, para o treino, para o jogo, quando você recebe ele. Então tá ali, foi feito com muita emoção, com muito carinho e com muitas técnicas de desenvolvimento ali numa narrativa, na didática que vocês já conhecem, mas uma forma de vocês se sentirem acolhidas, já que o clube não traz você, não te dá as informações verdadeiras. Eu peguei aquelas informações mais relevantes do clube e deixei para vocês. Me expondo, porque eu tenho certeza que algumas pessoas do clube, eles concordam com o que está escrito ali. Talvez tenha alguém que não tem problema. Mas a maioria concorda, mas não pode falar. Mas nunca vão te contar. Ou muitas vezes só contam para alguém, para algumas pessoas. E tá ali, tá? Tá ali. É algum spoiler que eu estou deixando para vocês. E aí, falando agora, recentemente, eu tive na Copa Umbro, e a Copa Umbro foi mais um laboratório perfeito, né? Fui convidado para ir lá, divisa com Paraná, Santa Catarina, já perto também da Argentina, e eu tive uma experiência de estar numa competição com 14 clubes grandes, né? 14 clubes grande de camisa. Vou citar aqui, ó, São Paulo, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Avaí, Curitiba, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, o Azures, né, que é o anfitrião, e Atlético Goianiense e o Cuiabá. Idade sub-14. Eu tinha que estar ali. Por que eu tinha que estar ali? Porque quem me acompanha, eu sempre falo do futebol e das suas transições do futebol. E eu sempre digo a você que o jogo de futebol, a carreira do futebol, ela vai começar exatamente no sub-14, nessa transição do 14 para o 15. Então, mas essa experiência que vocês têm com seus filhos, de 9, 10, 11, 12, 13, ela é importantíssima. Porque nesse momento o jogo ele é importante para você e nessa hora você também pode ser importante para esse jogo. Mas a partir dos 14 anos, se você errou,
você vai ser convidado a se retirar. Como muitos pais estão tendo essa experiência. Não conseguem mais contato com o treinador, não conseguem mais informações do clube, não conseguem mais acesso para conversar com seus filhos, e aí vão ficar rendido e sensível a algumas pessoas que vão te contar uma grande história, uma boa história, e vocês ou vai ceder, porque vocês não têm o entendimento, ou por achar que tem entendimento, vai querer ter o controle da situação, e aí vão perceber que o jogo ele vai ser diferente e muitas vezes insuportável para você. Recentemente, uma mãe me ligou, o filho dela está no sub-20. Eu dei 2 conselhos para ela no início do ano. Encontrei ela no meio do ano e dei mais um. E agora, no final do ano, ela fala para mim assim: Wellington, não sei mais o que fazer. Mas um moleque sub-20 de um dos maiores clubes do país, que até outubro ganhava um grande salário, mas quando o contrato acaba, no dia seguinte, não ganha mais nada. E ela entendia que o mercado, meu filho está jogando nesse time, agora ele vai para outro tranquilamente. Não. Futebol se conversa. Na Copa Umbra eu estava vendo ali os grandes profissionais ali dos grandes clubes, porque tinha clubes que o time não foi, mandou seus profissionais, e ali eu estou escutando. Eu estou escutando para trazer isso aqui para vocês. Quantas vezes o cara de um clube fala assim, amigão, me ofereceram lá fulano que vocês liberaram. E aí? E aí eu fico atento. O que é que eles falam? Ah, rapaz, o menino é bom jogador, tem muito potencial, mas os pais, cara, são problemáticos. É assim que eles falam. E aí eu fico triste. Eu falo, meu Deus, mais um pai que fez alguma coisa e está influenciando negativamente na carreira do seu filho. Nesse momento, eu não tenho como chegar e dizer que é mentira, que é verdade. Não é isso. Se o cara está contando daquele jeito, alguma coisa aconteceu. E aí eu vejo que o menino ele tem potencial para estar naquele lugar, que deve ter sido o quê? Ou o próprio pai que está indicando, ou um empresário, ou alguém indicando, e aí a porta se fecha por causa da relação com os pais. Não é um só, não são 2, não são 3, é frequente. Frequente, frequente, frequente. Mas quando chega a partir dos 14 anos, o funil ele começa a fechar. E aí, eu já contei para alguns pais que participam aqui da nossa mentoria, o primeiro a desistir não é seu filho. O primeiro a desistir são vocês. São vocês. Então, a gente tenta aí fazer, né, criar esses ambientes para a gente trazer essa experiência. E lá na Copa Umbra ela foi muito legal, porque deixou para mim muito claro esse momento de transição. É um momento em que o mercado estava ali para ver daqueles clubes, aqueles garotos ali, aqueles que chegarem, saírem do 14 para o 15, eles têm muito potencial para o crescimento no futebol. Porque a partir dali o futebol, o jogo para ele é diferente. É um jogo em que cada atleta, ele precisa, o clube precisa entender o seguinte, ele tem potencial de evoluir para jogar no time principal? Vale a pena investir nesse jogador para esse jogador chegar ali ou a gente desfaz logo agora? Então, é uma época que os clubes começam a trocar cartas. Esse jogador não serve para mim, de repente serve para você, não serve para um, serve para outro, embaralha tudo. Mas tem aqueles que permanecem. E aí é um grande momento, porque de um 15 para o 16 é uma hora que, e aí está dentro da realidade da maioria, atletas que vão perseguir o primeiro contrato profissional, que é aos 16 anos, e perseguir um salário, ganhar um dinheiro, um contrato, um patrocínio com o futebol. E isso daí vai ser mais uma distração que esse atleta vai precisar vencer, porque ao invés da gente pensar que aquele valor é para me ajudar a chegar onde eu quero, não. Aquele valor ele fica importante para agora. Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês pegam o salário de agora, eu estou ganhando 3 mil reais, massa.
e eu estou pensando na minha realidade agora, mas eu não estou pensando em investir isso aqui para me potencializar, para eu ter os melhores profissionais, para eu ter... Rapaz, eu vi um garoto reclamando com o empresário lá que estava sem chuteira. O empresário perguntou para ele, cadê a chuteira? Ele falou, estou sem chuteira. E ele falou assim, cara, mas você está com um iPhone 13 e você não tem chuteira? Ou seja, atletas que não têm coragem de comprar uma chuteira. Mas ele tem coragem de comprar um iPhone 13. Então, ele tem coragem de comprar um iPhone 13 é porque outras coisas são mais importantes. E a gente não precisa fechar os olhos para isso. Nenhum pai, nenhuma mãe vai procurar um treinador para contar aquilo que ele já verificou que o filho dele está se desviando. Nenhum pai. Agora, se o treinador errar, o pai vai para cima. Agora, se o filho errar, vamos esconder do filho. Vamos esconder do clube, vamos esconder do treinador. O clube disse que ele vai ser aquele que vai formar o atleta e o cidadão. KKKKK. Sabe quem dizia isso? A escola. Não era isso que a gente pensava? A escola que vai formar o cidadão. A escola fracassou também. O clube está dizendo que vai formar o cidadão. O clube também fracassa todos os dias, porque o clube não vai formar o cidadão. O dever de formar o cidadão é dos pais. É dos pais. Mas a gente sabe que tem pais que estão interessados nesse jogo. Mas a gente sabe também que tem pais que não estão interessados nesse jogo. Aqueles que estão interessados nesse jogo são eles que eu quero treinar. E aqueles que não estão interessados nesse jogo, eu quero despertar o interesse dele. Então, se você ainda não entendeu que o treinamento foot ele é algo que pode ajudar o seu filho, talvez você não tenha entendido ainda, mas eu não quero desistir de você. Agora, eu quero entender o seguinte: se eu crio algo no mercado diferenciado, que atende diretamente às suas necessidades, e você diz que não quer, ou você diz que não é a hora, ou você diz que não está pronta para aquilo ali, em algum momento você vai perceber que você vai precisar. Mas não é aqui, não é a profecia do fim do mundo, não. É só um despertar. Porque eu quero mostrar para vocês aqui daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui um gráfico. E aí, nesse gráfico, a gente vai tentar caminhar juntos. E você vai tentar explicar. E eu estou pensando o seguinte, eu estou pensando em fazer um treinamento de futebol para os pais. Porque, eu não sei, eu não me lembro agora, mas muitos pais me perguntaram, o que é o treinamento de futebol? Mas aí eu falo, são aulas gravadas, aulas ao vivo, um garoto ele segue uma mentoria, ele participa das aulas em grupo, ele tem a oportunidade de ter um acesso individual comigo. Então, tá sendo feito assim, sob medida para os pais. Né? Tá apontando para você. Tá apontando para você. E aí está apontando para outros pais também, você sabe disso, né? Mas aí o que é que acontece? Você precisa saber o que é que está acontecendo lá dentro. Porque não vai ser seu filho que vai dizer, pai, eu quero. Mãe, eu quero. Eu também tenho um filho adolescente em casa. E eu sei o que eu passo, com o que eu vivo, o que eu convivo, né, com os adolescentes. E você também está convivendo. Você não pode ficar vendo as coisas acontecendo e fingir que não está vendo. Ou então, porque domingo ele jogou muito bem, você, ele superou o problema. E aí no outro domingo ele joga mal, você não sabe o que é que está acontecendo. Então, o que é que acontece? O treinamento de futebol ele foi feito pensando em vocês. E vocês precisam se interessar em entender quais são os movimentos, o que é que eu estou conversando com ele, para onde eu estou direcionando eles. Teve pai com um filho de 9 anos, tu deixa eu botar meu filho e tal. E eu falei, tá bom, pai, deixa lá, porque é melhor ali dentro do que fora. Ali ele vai se adaptando ao tema, vai escutando, em algum momento aquilo ali vai ser muito importante para ele. Mas também tenho escutado dos pais o quanto tem sido relevante, né? Atletas que estão em clube, o quanto o garoto ele está evoluindo, está estabelecendo um diálogo diferente, a maneira como ele vai para o treino, a maneira como ele sai do treino. E isso é muito importante e esse jogo vocês precisam participar. Eu queria agora fazer um parêntese, né? Só para a gente, que eu aumentei um pouquinho a pressão,
e vou contar para vocês aqui, porque muitos pais me perguntaram, porque eu acabei divulgando também sobre o IberSelect. Alguém que está aqui na sala já escutou, não escutou, está curioso e quer que eu fale um pouquinho aqui sobre o que é o IberSelect? Eu não sei o que é, Wellington. Então, eu vou falar aqui bem rápido e depois quem tiver mais interesse me procura para eu poder explicar melhor, que aí eu envio um link também para vocês e aí vocês até olham para ver se é do interesse de vocês. Veja bem, a Ibercup, eu trabalho com a Ibercup, eu sou o Mental Coach da Ibercup, tá? Então, em todas as edições da Ibercup aqui no Brasil, eu participei e eu fazia as intervenções com os atletas ali dentro de campo, né? Terminava o jogo, o garoto perdia, a gente fazia uma intervenção com o atleta ali mesmo. Então, o garoto que teve a experiência, a oportunidade de ter essa conversa ali, sabe o que é quando a gente consegue mudar o estado do garoto em um ambiente de alto impacto emocional, que é um ambiente de formação de crenças, de traumas, e o futebol ele é importante porque ele é um ambiente extremamente emocional e isso, alguns traumas ali, eles podem ser nocivos, né? Aliás, trauma é sempre nocivo, mas aqueles impactos ele pode atrapalhar no desenvolvimento do filho. Vi muitos garotos não querer mais jogar futebol numa competição como aquela. E muitos daquilo por causa dos pais, tá? Porque o pai não sabia torcer lá na beira do campo e exigia uma pressão demais do garoto. O garoto não se sentia competente e aí eu comecei a trabalhar com eles. Hoje eu também faço da parte do consultivo deles, né? Eu que levo os scouts de clube para dentro dos eventos. Por quê? Porque eu entendo que um scout de um clube ele gera uma oportunidade para um garoto. E os pais que estão levando seus filhos para jogar uma competição, eles gostariam de que seus filhos fossem vistos e que, de repente, gerasse uma oportunidade. E gera bastante. Muitos pais tiveram a oportunidade de ver seu filho fazendo avaliação através de uma competição como a Ibercup. Então, eu participo com isso. A IberSelect, por que ela nasce? Porque muitos garotos que têm o desejo de jogar a Ibercup, eles precisam que a sua escolinha, que o seu time jogue a Ibercup. E muitas vezes, quando eles não jogavam, os garotos tinham que se enxertar em alguns clubes, em algumas escolinhas. E aí, como a Ibercup ela é muito forte fora do país, né? No campeonato em Madrid, Barcelona, Portugal, antes também tinha na Inglaterra, aí os pais ficavam assim, caramba, minha escolinha não vai, meu time não vai, como é que eu faço para jogar uma competição dessa na minha vida? Não tem como. Ou vai pelo clube, ou vai pela escolinha, ou não ia. Então a gente criou a ideia seguinte, vamos fazer o IberSelect. O IberSelect ele acontece no Chile, na Austrália, no Brasil. Então, tem pessoas, né, atletas que disputaram a Ibercup, eles fazem parte de um ranking da Ibercup, são selecionados e convidados para participar de um time da seleção Ibercup na competição. Ou seja, vai juntar garoto da Austrália, do Chile, do Brasil, de Portugal, da Espanha, formar uma seleção para ir jogar, ter a oportunidade de jogar contra o Paris Saint-Germain, contra o Benfica, contra o Juventus, contra o Barcelona, contra o Real Madrid, né? E viver uma experiência incrível. Então, o que é que os caras fizeram? Os caras fizeram um pacote, né? O garoto ele passa 3 dias treinando com treinadores portugueses, coordenado pelo Luiz Dias, que é o cara que participou da formação do Cristiano Ronaldo, profissional do esporte lá de Portugal. E aí ele dá essa oportunidade para o garoto ser treinado e jogar a competição por essa seleção. Imagine, o garoto já chega lá no status de seleção, que ele foi selecionado. E ainda ele tem a oportunidade de fazer um treinamento, né, em um clube daquela cidade. Se for em Portugal, ele vai fazer um treinamento no Sport de Portugal. Se for em Madrid, ele vai fazer um treinamento no Real Madrid. Se for em Barcelona, ele vai fazer um treinamento no Espanhol. Então, olha que, fora os passeios, visita a estádio, assistir jogo, olha que coisa bacana, né, para um garoto. Um sonho realizado, né? Um sonho em realização. Então, para esse garoto, ele precisa ser selecionado, precisa estar no ranking da Ibercup.
Porém, como esse projeto ele começou agora, a gente decidiu abrir alguns treinadores parceiros, viraram parceiros, para indicar alguns atletas. Então, meu filho quer ir. Beleza. Você precisa de duas coisas. Se ele tiver um ranking, já jogou Ibercup, tiver um ranking legal, ou tiver um vídeo bacana, ele vai ser analisado. A outra forma e também, né, o pai tem que estar disposto a fazer esse investimento, do garoto ir para lá jogar essa competição. Então, ele precisa ter um mínimo de performance e o investimento para ele ter essa oportunidade de jogar lá. Então, isso é a Iberselect, tá? Então, o garoto ele é selecionado através da sua performance e também das condições financeiras que o pai pretende investir para o garoto ir. Eu não achei um valor absurdo, achei um valor muito bom, né? Mas aí isso varia de pai para pai e de situação para situação. Mas, quem quiser, depois fala comigo, eu vou mandar o link, você vai ver todo o programa. E eu também estou indicando alguns atletas, eu tenho falado já com alguns pais, né? Porque alguns pais têm perguntado para mim também se é uma oportunidade boa. E eu sempre falo o seguinte, cara, se é uma coisa que vai te deixar endividado, esquece. Não faz isso. Só faz isso se você quer acrescentar uma experiência internacional para o teu filho. Se você tem condições, você pode investir, vai e faça. Porque eu fico pensando também o seguinte, uma mãe quer viajar no mês de janeiro, ou quer viajar Semana Santa, ou quer viajar em julho. Uma mãe do futebol não viaja, porque o garoto vai estar jogando alguma competição. O garoto vai estar em algum torneio, é ou não é, pessoal? Com toda certeza. Então, ele vai atrapalhar a sua viagem. Então, você sabendo que existe isso, e você tem um interesse, de repente, eu quero fazer uma viagem para a Europa, você pode, de repente, programar para esse período. E aproveitar porque tem pai que curte muito, né? Pô, ver o filho jogando e tal, é maravilhoso. Então, essa é a dúvida. Se alguém quiser saber mais detalhes, me manda uma mensagem, que eu te mando o link e tal, e você tira as suas dúvidas, beleza? A outra coisa que eu queria falar com vocês, lá durante a Copa Umbro também, e eu converso com muitos profissionais, a gente tem falado muito sobre rotinas de treino. Muito sobre rotina de treino. Eu não aguento ver um fisioterapeuta, um fisiologista, que eu vou e pergunto para ele qual o ideal para cada idade, qual a carga ideal para cada idade. Então, eu quero saber. Eu quero saber. E me preocupa muito garotos treinando à noite. Garotos treinando à noite. Tem garoto que chega da escola, ele treina de tarde, ele ainda treina à noite. E aí eu fico pensando, tá? Eu fico pensando. O garoto vai chegar 10 horas em casa. Isso para São Paulo, 10 horas, é como se fosse 8 horas da noite aqui na Bahia. 20 horas, né? Então, 10 horas em casa. O garoto ele chega como? Muito cansado. Que hora que ele vai dormir? Que horas que ele acorda? Então, a gente precisa ter muito cuidado com a informação que a gente está deixando na mente do nosso filho. Eu sei que muitos pais vão dizer assim, mas o Edson não tem outro horário para ele treinar. Não tem. Então, você precisa compensar. Porque, olha só, o treinamento não é somente o período que ele está ali dentro do campo treinando. Não, 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 não. Faz parte do treinamento a alimentação, o descanso e a atividade física. Então, se você está preocupado com seu filho treinar, você tem que colocar a mesma preocupação no descanso e na alimentação. Porque senão você vai estar pensando que está resolvendo um problema de agora e está criando um problema lá na frente. Tá? Convido vocês a procurar um profissional, um especialista, para ele te dizer. Eu digo porque tem dia que tem aula à noite, né? As aulas da gente é sempre à noite, mas segunda-feira que eu vejo muitos garotos, eu treino 8 horas, já saio da aula direto para o treino, e aí eu fico preocupado. Tá? Às vezes o melhor horário seja um horário conveniente para o treinador, para a escolinha, mas não seja um horário interessante
para o seu filho, principalmente porque ele está em idade escolar. E aí você sabe como é que é equilibrar os pratos, né? Vocês sabem. E aí eu pergunto para o garoto, ele me diz o seguinte: professor, eu chego cansado, tem hora que eu não tenho vontade, tem hora que eu durmo na aula, tem hora que eu estou mal-humorado. E tudo isso aí, gente, tem a ver com descanso e com alimentação. Beleza? Se o clube não disse isso para você, está contando isso para alguém, pode ter certeza que eles estão contando isso para alguém e não estão contando para você. Porque quando eu estou lá com eles, eles me falam. E os clubes já perdeu a mão há muito tempo, tá? Se vocês não sabem, há muito tempo. Mas se vocês duvidarem, vamos fazer o seguinte, aquele testezinho que é massa. Pega uma foto do sub-10, pega uma foto do sub-11, pega uma foto do sub-12, pega uma foto do sub-13 e veja as oscilações. Veja o que é que está refletindo na qualidade técnica do garoto, porque o garoto ele entra no clube pela qualidade técnica, mas ele é mandado embora por quê? Quem é que pode me dizer, me dar essa, responder para mim? Por que é que um garoto é mandado embora do clube? Enquanto isso, eu vou responder ao Wellington aqui, ou ao Robson, que perguntou o que eu acho da Go Cup. O Wellington, Robson, eu nunca fui na Go Cup, não, cara. Eu nunca fui. E nem sei se vou, tá? Porque por eu ser da Ibercup, eu não vou estar lá. Mas para a categoria inicial, eu acho muito legal, cara. Dar uma oportunidade para o seu filho jogar uma Go Cup. Muito bom. Campeonato como Go Cup, Dani Cup e Ibercup é uma Disneylândia para o seu filho. É uma experiência bacana. Agora, tem muita informação ali acontecendo que a gente deixa na mesa. Tem muita informação ali acontecendo nessas competições que a gente deixa na mesa por não aproveitar, saber aproveitar a oportunidade, viu? Os atletas que fazem parte da mentoria comigo, eles sabem disso. Eles sabem disso e eu espero que os pais também saibam. Ó, a qualidade técnica cai, Elane respondeu aqui. Essa é a resposta que a maioria das pessoas vão dizer. Quem não respondeu, pensou, tá? O garoto ele entra por causa da sua qualidade técnica e ele sai porque a qualidade técnica do garoto cai. Essa foi a resposta de Elaine. Olha só, quem concorda com essa resposta? Porque quem aqui já teve um filho que foi liberado? Porque muitas vezes o pai me pergunta, ué, como é que faz para um garoto entrar no clube? Eu falo assim, ó, primeiro você tem que saber por que é que ele sai. Quando você descobrir por que é que ele sai, aí você vai entender que jogo é aquele que ele está indo. Então, olha só, a qualidade técnica cai. Muito bom, Elaine, muito bom. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é assim, ó, por que que a qualidade técnica cai? Ou o que aconteceu para a qualidade técnica cair? Às vezes, essa impressão da qualidade técnica, e eu escuto isso de muitos pais, a qualidade técnica tem a ver com o treinador, é a opinião do treinador. Eu não acho que meu filho caiu, não. Estou vendo ele treinando ali, batalhando, um treinador que não bota ele. Tem gente tem pai que fala isso. Mas tem pais que entendem que a qualidade técnica do seu filho caiu porque nesse processo, né, nessa caminhada, aconteceram algumas coisas e tudo isso fez com que contribuísse com esse desequilíbrio ou essa oscilação. Olha lá, a Fernanda botou assim, porque não tem equilíbrio e constância. E equilíbrio mental é fundamental. Então, olha só, vou compartilhar uma tela com vocês rapidamente. Só me digam se vocês estão vendo, tá? Estão vendo minha tela aí? Sim. Tá vendo? Sim. Então, Sim. eu vou falar isso aí, porque meus alunos eles estão sabidão já dessas aulas, né? E aí eu só quero dizer para vocês, ó, quem entrar no treinamento Foot já vai pegar lá o primeiro módulo pronto, né? Tem 8 aulas do primeiro módulo e já tivemos 4 aulas do segundo módulo. E a ideia é o ano todo. A ideia é fazer o pacote anual
E eu vou dar uma notícia para vocês aqui também. Eu não vou repetir esse treinamento. Esse treinamento é um ato de ousadia meu e eu vou seguir 2023 até dezembro, tá? Até o final. Mesmo que eu tenha um aluno, eu vou com ele até o final. Eu vou até o final. Mas é até lá. Depois não vai ter mais. Quando chegar em junho, só vai ter o treinamento FUT para quem quer pagar a assinatura só de 6 meses. Tá? Depois, quem quiser, vai ter que ser a aula gravada mesmo. Então, eu tenho essa mentoria e eu estou querendo fazer uma mentoria só para atletas de clube, de 12 a 15 anos, só atleta de clube. Estou escutando várias promessas de pai que o filho vai, mas vamos ver aí, né? Vamos ver se eles topam mesmo. Galera, dá uma olhadinha aqui nessa nossa imagem, tá? Vocês estão vendo aqui, tá escrito o que aqui, galera? Quem está vendo o mouse aqui passando? Tô vendo o mouse não, Wellington. Vocês estão vendo tá vendo eu riscando aí? Não. Não, né? Vocês estão vendo o quê? A tela. Zona de conforto. Mas não tá vendo eu riscando, né? Agora sim. Ah, então beleza. Então é isso que eu quero que vocês... Vamos lá. Preste atenção nisso aqui que é importante, tá? Aqui é a zona de conforto. Peraí. Aqui é a zona de conforto, tá? Aqui é a zona de conforto. Nessa zona de conforto é onde o garoto ele tem a sensação de segurança e de familiarização. Alguém conhece essa zona confortável? Qual mamãe, qual papai que não quer colocar seu filho nessa zoninha aí? Onde você consegue ter controle, onde você tem o comando, onde você que organiza. É aí. Só que nessa área, às vezes até é um conflito de mãe com pai, né? Que o pai quer empurrar e a mãe quer segurar. É um negócio sério. Mas essa zona, ela existe, gente. Ela existe. Só que você não sabe onde é que essa zona está. Mas você precisa identificar. E nessa zona, nesse lugar de sensação, essa sensação de segurança e de familiarização, é um lugar onde o garoto ele vai se sentir acolhido, mas ele não vai ter os desafios necessários para que ele tenha o crescimento que o esporte precisa que ele avance. Não vai ter. Agora, olha só, antes da gente olhar aqui para essa zona de conforto, perceba que essa zona te leva para algum lugar. O que é que está escrito aqui? Evolução. Evolução. Todos nós criamos nossos filhos para evoluir. Todos nós criamos nosso filho para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele fazer as escolhas dele, né? Todos nós sabemos disso. Porém, o momento em que você libera ele para ter os seus próprios voos é sempre muito difícil para um pai e para uma mãe. Sempre muito difícil. Vamos pensar na nossa história, a gente lembra que a gente queria também alguém do nosso lado para estar nos ajudando. E muitas vezes a gente não teve. E talvez lá naquele dia você falou assim, ó, quando eu tiver um filho, rapaz, o que ele precisar, ele pode contar comigo. E eu tenho certeza que você, mãe, eu estou vendo mães aqui, que eu sei o que se sacrificam, o que elas estão dispostas a fazer pelo seu filho. E tem mães aqui que já mudaram de cidade, que estão longe do marido, estão em outro estado, estão lá vivendo essa rotina do filho do dia a dia, e tem dia que ela se perde, porque ela vê o filho que não está indo tão bem, ou alguém está falando mal, e ela, ai meu Deus, e agora? O que é que está acontecendo? Mas ela está ali. E ela sabe que ela vai ser a voz de conforto, a voz de segurança do teu filho. O pai sabe disso. Só que o que é que acontece? O futebol ele exige que seu filho ele esteja aqui, ó, nessa zona aqui, beleza? Essa é a zona que nasce o atleta. Essa é a zona de crescimento. Essa é a zona de aprendizagem. E para ele aprender, ele não precisa, no futebol, né, gente? Ele não precisa trazer o pai para aqui. Aqui é o lugar onde ele vai testar as suas habilidades.
onde ele vai desenvolver novas habilidades, onde ele vai aprender a lidar com desafios e problemas. No nosso treinamento, eu ensino o garoto o que é desafio, a identificar desafio, quais são os benefícios do desafio, porque eu quero que quando alguém falar para ele, eu tenho um desafio para você, ele já grite dentro dele assim, ó, eu quero. Porque o desafio é bom, porque eu preciso aprender, porque se eu não evoluir, eu entrei em janeiro com uma qualidade técnica. Não foi minha qualidade técnica que diminuiu, foi eu não aprendi algumas coisas. Eu não evoluí. Então, olha só, o treinamento, ele é importante. Olha só, a palavra treinamento, ela vem de treinar mentalidade, tá? De treinar mentalidade. Então, o treinamento é um lugar onde os garotos vão para aprender o que eles não sabem e fazer mais e melhor aquilo que eles já sabem. Isso é o treinamento. Se seu filho está indo para outro lugar treinar e ele não está tendo esse desconforto, ele não está sendo desafiado a desenvolver novas habilidades, ele não está sendo estimulado a lidar com desafios e problemas, ele não vai evoluir. Ele não vai evoluir. Ele vai jogar bola. E criança, você já sabe, né, gente? Se botar para jogar bola todo dia, vai jogar bola todo dia. E olha só, tem hora que esses garotos aprendem até mais jogando bola, brincando, do que em certos treinamentos. Do que em certos treinamentos. Então, olha o perigo, tá? Olha o perigo. E o perigo maior ainda quando a gente não reconhece essa zona. E tem um lance que aí é onde eu entro, né? Porque o meu trabalho é fazer com que ele entenda esse espaço e ele queira chegar até aqui, ó. Ele joga futebol por causa do sonho dele, ele joga futebol porque é um desejo dele, mas eu preciso chegar, ele vai chegar um dia à maturidade que ele vai precisar entender o que é isso aqui, ó. Meta. E meta é o seguinte, todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Mas meta é algo que está acima, está sobre. E eu preciso mostrar para ele que para ele chegar na meta dele, na meta que ele estabeleceu, e eles não têm qualquer meta, eles querem Real Madrid, Barcelona, Copa do Mundo, é isso que eles querem. Mas eu preciso dizer para ele que a meta está acima dele. E para ele alcançar algo que está acima, ele não basta somente ele crescer. Ele vai precisar de uma escada. Então, ele vai precisar de uma escada, porque a escada tem degraus que vai levando ele mais próximo de onde ele quer chegar. E ele precisa identificar quais são esses degraus. A minha geração acreditava que o treinador que formava. E essa geração, ela precisa entender que ele é o mais importante dentro do processo. Mas eu não vou esperar isso de um garoto de 9, de 10, de 11, de 12, de 13 anos. Mas se ele já começar a despertar para esse tipo de conhecimento, quando ele chegar lá do 14 para os 15 anos, ele já sabe o que ele quer. Talvez ele chegue para você e diga, mãe, eu não quero mais jogar futebol. Mas tem mãe que vai falar assim, ufa, ainda bem. Mãe, eu quero fazer faculdade. Eu sei o que eu quero na minha vida. O pior é quando o garoto chega a 14, 15 anos e não sabe o que quer e fica jogando bola porque ele não quer estudar, porque ele não quer se comprometer com nada. E aí eu vejo muitos pais que têm filho de 16 a 18 anos doido para dar um caminho para o filho e o filho não quer nada. Então, o treinamento FUT, ele tem essa missão. Eu acredito no futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Mas a idade do filho de vocês, 9 a 14 anos, da galera que está aqui, a gente já entendeu que ele precisa estar aqui, ó, nessa zona de desconforto, nessa zona em que você tem que soltar as mãos dele e deixar ele dividir a bola, deixar ele enfrentar os medos dele. É aqui que o juiz vai errar, é aqui que o treinador vai errar, e ele precisa tomar as suas decisões, lidar com as suas emoções. E muitas vezes, o melhor treinador
e você, pai, que eu ensino a eles o seguinte: existem 3 lugares de treinamentos. Em casa, na escola e no time de futebol. São 3 lugares que eu aprendo futebol. Beleza? Em casa, na escola e no clube, na escolinha. Por que são lugares de treinamentos? Porque ali tem treinadores. Se tem treinador, é lugar de treinamento. E treinamento é lugar de quê? De aprender, de desenvolver habilidade, de lidar com desafios. Tá? E aí, esse garoto vai falar, toma um choque, porque a vida toda ele achou que era na escolinha. Agora ele está entendendo que na escola também ele está aprendendo. Na escola ele está tendo uma visão de mundo, ele está entendendo que ele quer jogar ele mora em Salvador, mas ele quer jogar no Palmeiras, mas o Palmeiras fica em São Paulo, fica em outro estado, né? Ele vai começar a aprender sobre coisas, ele vai entender também que na escola ele tem aulas e depois a professora aplica testes para testar o conhecimento dele e aplica prova para saber se ele aprendeu. E a mesma coisa acontece no futebol, porque ele treina e tem aquele jogo amistoso. Ele vai para competições são as provas. Toda competição o atleta está sendo avaliado. Toda competição o atleta está sendo avaliado. Vamos lá. E ele aprende que em casa, quem é o treinador dele? Em casa, o treinador são os pais. Na escola, o treinador é o professor. No time de futebol, a comissão técnica. Mas em casa, os seus pais são responsáveis por treinar valores e crenças que vão determinar o seu comportamento. É responsabilidade do pai. Agora, quando ele está lá no sofá e a mãe fala assim, vamos lá, mamãe. Meu filho, vai lá arrumar seu quarto. Quer que ele fala? Eu quero ouvir de uma mãe. Quando o seu filho está no sofá e você fala, meu filho, vai lá arrumar a bagunça que você fez no quarto. O que é que ele diz? Cansado, mesmo. Ah, Não mãe, quero. agora não. Ah, mãe, depois, não é assim? Mas quando o treinador chega para ele e fala assim, ó, ele também está cansado lá. O treinador fala para ele assim, ó, dê 10 voltas no campo. Ele vai dizer para o treinador que está cansado? Não diz não. Meu filho, pega aqui a sacola aqui das compras. Ah, mãe. O treinador manda ele pegar a sacola de bola lá. E ele pega. Então, tem um jogo acontecendo na nossa casa, a gente vendo, e ali a gente tem controle. Mas muitas vezes a gente quer tentar controlar o que a gente não tem controle, o que não é para a gente controlar, e está vendo as coisas acontecendo aqui. E não está conseguindo lidar com essa situação. Então, observe como o treinador ele é importante no processo e como você também é importante. E eu vou dizer a você por que os meninos são mandados embora. Os meninos são mandados embora por questões comportamentais. O treinador ele sempre fala assim para você, ó, não, ele não está evoluindo, ele não está competindo, ele não está mostrando o que quer, ele não está sendo protagonista, ele não quer, não divide a bola com vontade, ele só chega atrasado, ele não se dedica no treinamento. Mas quem primeiro identifica isso é papai e mamãe em casa. Papai e mamãe que identifica isso em casa. Quando muitas vezes o seu filho só vai para o treinamento porque você diz, ó, pai, tá na hora, bora. Ou quando tem um jogo que ele está mais preocupado com o que ele vai fazer depois do jogo do que na hora do jogo. Então, essa parte comportamental, o pai e a mãe passam muito mais tempo com o filho, percebe. Quando o clube perceber, é porque o negócio já está ficando ruim. E o clube não vai dizer assim, ó, eu vou te preparar comportamentalmente para você, não. O clube vai dizer o seguinte, se você não mudar, você vai sair. Eu cheguei em uma aula, eu pedi para 3 treinadores, entrei em contato na aula, assim, entrei em contato com 3 treinadores de clube grande e falei assim, o que é que mais você busca de um atleta? E os meninos ficaram surpresos. Por quê? Porque não foi a parte técnica que os treinadores estavam procurando. Eram questões mentais e comportamentais. Agora, quem é que treina a mente e o comportamento desse atleta? Se o clube está dizendo que falta e não está dizendo que faz. Teve garoto que escutou do seu treinador isso, que nunca tinha escutado dele lá no campo treinando. Não, o treinador nem fala com a gente. Nunca falou isso. Então, olha lá como a coisa é complexa. E aí vamos caminhando. Então, o atleta ele precisa desse suporte.
Mas a gente está muito preocupado nessa idade de 9 a 13 anos, sabe por quê? Performance. Não, eu quero performance. Então ele vai treinar mais, ele vai fazer mais, e não é sobre fazer mais, é sobre fazer bem. Começa com um pouquinho fazendo bem, aprendendo o que não sabe, fazendo mais e melhor aquilo que já sabe. Só que aí é outra história. O garoto, ele quer sair, ele sabe que aqui é o lugar importante. Mas para ele sair para cá, ele precisa aprender a lidar com uma coisa muito importante que você já deve saber. Não dá para a gente pular da zona de conforto diretamente para a superação, diretamente para o sonho. Não. Só quem vai perguntar qual é o sonho dele é papai e mamãe. O mundo vai perguntar para ele o que é que ele tem, qual o problema que ele resolve. E muitos garotos não estão resolvendo o problema por causa que não estão sabendo lidar com isso aqui. Ó. Não está dando para ver, Wellington. Está aparecendo a barra de ferramentas. Está circulando alguma coisa aí. Mas não está aparecendo aqui depois da zona de conforto? Está conforto? aparecendo desenho. Aí em cima, onde você circulou lá em cima, está aparecendo desenho. Mas tudo bem. Tá, mas você está vendo as zonas de conforto? Sim, as zonas dá para ver. Até a evolução dá para ver. Então, vocês já viram aí a zona do medo, né? Sim. Não dá para sair da zona de conforto para ir para a zona de aprendizagem sem ter que passar por essa zona aí. Muitos pais me procuram porque tá vendo que o filho está nessa zona. Ele traz para os pensamentos deles pensamentos de que ele não consegue, de que ele não é capaz. Ele tem preocupação, tem medo das mudanças. E ele se deixa afetar pela opinião dos outros. E a opinião dos outros é a opinião do pai, é a opinião do treinador e a opinião do coleguinha dele. Futebol, ele exige essa maturidade precoce. Então, a gente precisa expor o nosso filho para essa zona de aprendizagem, aonde ele vai precisar identificar desafios e lidar com os problemas. E ali no jogo de criança, só quem atrapalha um jogo de criança são os adultos. Só os adultos. É o treinador, são os pais, são os torcedores, é o árbitro, é o organizador da competição. Se deixar só as crianças brincando, rapaz, vai ser uma festa, vai ser uma pelada boa, viu? Pode ter certeza. Se fizer, eu quero fazer um campeonato um dia e na hora que começar o jogo, tira todos os adultos e deixa só as crianças e a gente vê por um telão assim, ó, como é que eles fazem. Porque se eu preciso dizer o que o menino tem que fazer toda hora dentro de campo, eu não estou treinando bem. Se o pai, se o garoto, o treinador começa a desequilibrar o jogo, porque ele está todo momento gritando, brigando com o árbitro, ele está dizendo para o garoto dele também que pode brigar com o árbitro. E eu vi lá na própria Copa Umbro, eu cheguei para um treinador e falei assim, inclusive foi do time campeão. Ele perdeu um jogo e eu falei para ele, professor, posso fazer uma pergunta? Ele pode. Eu falei, professor, fiz uma pergunta para ele, depois falei, sabe por que você perdeu esse jogo, professor? Porque você esqueceu do seu time e ficou focado no árbitro. E quando você ficou focado no árbitro, você pegou o árbitro e o árbitro começou a descontar nos seus atletas, no jogo. E aí você perdeu o controle do jogo e perdeu o jogo. Então, pega tudo isso aí que valeu a pena para você, que fez sentido, tá? Eu mostrei essa imagem para vocês entenderem como é que é o processo de formação, como é o processo de crescimento, de desenvolvimento. E seu filho precisa saber disso. Na linguagem para ele, do jeito dele, no tempo dele, porque no clube ele está sendo... Ninguém está preocupado com essa linguagem não, tá? Dificilmente eu vejo um treinador tendo a postura para conversar com a criança. Dificilmente eu estou vendo o treinador, ao invés de fazer perguntas interessantes, perguntas instigantes, perguntas poderosas, ele está fazendo mandando o menino fazer e botando o menino numa posição desconfortável, mas não é desconfortável para que o menino tome uma decisão, não.
É para que o menino, ele muitas vezes, ele se sente para baixo, porque ele não tem subsídios naquele momento para entregar aquilo que está sendo exigido para ele. Aí vocês, pais, podem fazer uma escolha. Seu filho vai chegar aos 14, 15 anos ferido. Ferido. Mas essas feridas, elas precisam estar bem cicatrizadas. Porque ele tem que olhar para as suas cicatrizes e falar assim, ó, essa foi a minha vitória. Mas se ele chegar lá com feridas abertas, ele não vai gostar de jogar futebol. Porque esse jogo, a partir dos 15 anos, a única coisa que vai ser boa para ele vai ser quando ele estiver longe do futebol, nas distrações, vestido com a camisa do time, com o dinheiro no bolso, boleirando. Mas a pressão lá ele não vai aguentar, porque as feridas ainda não fecharam. E vou dizer mais, muitos treinadores ainda estão com as suas feridas abertas. E adultos com feridas abertas, ele precisa fazer alguém sentir a sua dor. Ele precisa fazer alguém sentir a dor que ele está sentindo. Tá dado o recado, tá? Hoje a aula foi mais profunda, foi mais impactante, foi uma sacolejada mesmo, mas foi importante para que vocês, né? Final de ano é sempre importante, é hora que muitos garotos vão ser liberados de clube, é hora de muitos garotos vão para a competição, é hora que muitos garotos vão passar de fase, então é importante ter essa sacolejada. Desafio vocês a conhecer o Treinamento Fute, a conhecer a plataforma, fiz esse investimento pensando em vocês. Tenho certeza que você também pensou em alguns amigos, algumas amigas de vocês. Então, vamos criar esse movimento, vamos fazer acontecer e me dê a oportunidade de passar um ano treinando seu filho para a gente ver se a gente consegue criar uma geração de atletas do futebol que conhece seu jogo, que gostam de desafios e que sabe que pode aprender com cada um deles. Você não precisa ficar de fora desse jogo. É por isso que eu fiz o treinamento com os atletas, uma vez por semana com os atletas, loucura, né? E uma vez por mês com os pais, porque você também precisa saber o que é que ele está aprendendo. Faz sentido para você? Muito sentido. Estou aqui me